Claudinei, qual a importância de definir metas para investir? Bom, definir metas é uma das coisas mais importantes que existem na hora de investir. Justamente porque com essas metas, você vai ter ideia qual que é o prazo que você vai ter para investir. E com o prazo, você vai ter uma ideia de qual o risco você vai poder investir. Lógico, conforme o seu apetite. Mas se você tiver muito apetite a risco, você não pode arriscar tudo, por exemplo. Você tem que mensurar conforme o prazo que você tem. Então, se você tiver alguns objetivos, se você tiver algumas metas, algumas métricas de tempo de investir, é muito mais fácil. Assim você consegue conciliar os ativos que são compatíveis com os objetivos. Claudinei, eu estou endividado e quero começar a investir. O que eu devo fazer para virar o jogo? Bom, o ideal é primeiramente você focar em quitar as contas, em fazer um planejamento para a sua vida e depois que quitar as contas ou pelo menos ter ela em ordem, começar a investir. Mas um ponto bem importante, bem legal para observar é você assistir os Reels que eu fiz por aqui. Antes desse, que é o 100º, eu fiz 99. Então assiste todos, ou a grande maioria, que você vai aprender bastante. Vai te ajudar muito nesse planejamento de vida. Claudinei, porque mesmo a Selic caindo, a bolsa não sobe? Bom, não necessariamente toda vez que a Selic cai, a bolsa tem que subir. É uma tendência, mas não é uma regra. Porque a Bolsa de Valores do Brasil, ela depende muito de investidores estrangeiros. E os investidores estrangeiros olham alguns fatos. Por exemplo, o risco fiscal, por exemplo, o spread que o Brasil está dando, por exemplo, se as empresas já estão precificadas na bolsa, se está caro, se está barato. Mas um dos principais fatores que está afetando hoje em dia é justamente a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ela está subindo bastante, o Brasil está caindo, mas lá fora está subindo. Então está ficando muito mais atrativo ficar na renda fixa americana do que arriscar em países subdesenvolvidos. Então isso acaba espantando um pouco de investidores estrangeiros. Claudinei, eu consigo controlar a volatilidade da minha carteira? Sim, você consegue controlar a oscilação da carteira, consegue controlar a volatilidade. É importante justamente por causa disso, é importante você ter uma carteira diversificada, porque assim você consegue ponderar os riscos. Por exemplo, ao invés de colocar só ações, você coloca uma parte em ações, uma parte em renda fixa pré-fixada, uma parte em renda fixa pós-fixada, em fundos conservadores. Assim você vai mitigar mais o risco, vai diminuir o risco da sua carteira e com isso diminuir a oscilação dela. É uma consequência. Por isso, diversifique a carteira, não importa qual seja o seu perfil, de conservador a arrojado. É sempre bom diversificar e mitigar ao máximo o risco. Claudinei, por que eu devo observar a correlação entre os ativos da minha carteira? Bom, justamente para você proteger ela. É ideal você ter ativos com correlação negativa ou pelo menos próxima de zero, para proteger a sua carteira. Por exemplo, tenha na carteira, não é uma recomendação de investimento, tá? Mas é um exemplo. Se você tiver Petrobras e PetroRio, Azul e Smiles, ou Azul e Gol, principalmente Azul e Gol, elas vão ter uma correlação negativa ou próxima de zero. Ou seja, quando uma sobe, a outra cai. Quando uma cai, a outra sobe. Então isso é bom para a carteira, justamente para proteger. Porque se o petróleo subir ou despencar, você não vai ser tão afetado, porque você tem os dois ativos. E a importância é justamente essa. Claudinei, quais são os 3 principais regimes de política cambial que existem pelo mundo? E qual é o do Brasil? Bom, existe o câmbio flutuante sujo, o limpo e o câmbio fixo. Começando pelo fixo, o câmbio fixo é determinado pelo governo. Ou seja, 1 para 1, por exemplo, 1 para 2, 1 para 3, quem determina é o governo. Digamos que $1 vale R$1, então ele é fixo, 1 para 1, não importa o que aconteça, é aquilo ali. O câmbio flutuante limpo é o mercado que determina, conforme compra e venda, oferta e demanda do dólar. O governo não pode interferir. E o câmbio flutuante sujo é onde acontece o limpo, só que o governo pode sujar, pode mexer ali, pode interferir na variação da moeda, com compra ou venda de dólar, mexendo na oferta e na demanda. Claudinei, se é uma terceira guerra mundial, onde que eu devo investir? Bom, é importante falar disso, porque uma terceira guerra mundial seria um risco sistemático, ou seja, afetaria o sistema como um todo. Não adianta você diversificar a carteira ou ter ela diversificada que você vai ser afetado. O que você tem que pensar é não esperar começar uma guerra, e justamente ter a carteira protegida antes. Por isso que eu falo, sempre compra dólar, se você puder, compra ouro também, se você puder, até tem gente que indica você comprar bitcoins, por exemplo, criptomoedas. Não é muito minha praça essa parte de criptomoedas, tem as pessoas que trabalham mais com isso. Mas de qualquer forma, você tem que pensar em proteger a carteira antes de acontecer a guerra. Quais são as vantagens da Previdência? A Previdência tem diversas vantagens, mas as que eu acho mais interessante é o fato de não ir para inventário, é o fato de não ter come-cotas, que atrapalha muito no desenvolvimento do fundo, e sem um come-cotas fica mais orgânico o crescimento. O fato de você conseguir deduzir até 12% de imposto de renda no caso do PGBL.
você conseguir uma tabela baixa ali de imposto de renda até 10% quando você pega uma tabela regressiva, você pegar uma tabela progressiva, caso você ganhe pouco, você pagar menos imposto de renda também é super válido. Tem diversas vantagens. Outra vantagem, por exemplo, é você conseguir alterar o fundo de um para o outro de modo lateral, sem precisar resgatar e pagar aquele imposto de renda ou alguma taxa. Outro ponto muito importante é você conseguir mudar de uma instituição para outra sem pagar também nenhuma tarifa nem imposto de renda. Então são vários benefícios. É um produto excelente, eu adoro. Claudinei, qual é melhor, investimento de curto prazo ou de longo prazo? Bom, não tem uma regra exata para determinar o prazo que você vai deixar aplicado. O que vai determinar é o seu objetivo. Ele que vai te dar o norte do prazo que você deixar aplicado. Então, por exemplo, se você tem um filho, acabou de nascer, e você quer juntar dinheiro para pagar a faculdade dele, vai ser um prazo. Se você quer um dinheiro para se aposentar daqui a 30, 40 anos, vai ser outro prazo. Ou, por exemplo, se você só quer deixar investido por investir, é outro prazo. Então repara que o que vai te dar o norte do prazo que vai deixar investido é justamente o seu objetivo. Vale a pena começar a investir com pouco dinheiro? Com certeza. O importante é começar a investir. A partir do momento que você começou a investir, começou a pegar ritmo, começou a pegar frequência de aportes, você vai ver a diferença, o quanto que vale a pena. Então só comece a investir e tenha continuidade. Vai valer a pena, você vai gostar. É lógico, se você fizer aportes maiores, vai crescer mais rápido o patrimônio. Mas o importante é sempre aportar, seja pouco ou seja muito. Lá na frente você vai ver a diferença. Pode começar a investir com pouco dinheiro que você vai gostar e você vai ver a diferença. Quais são os riscos que eu estou exposto com os meus investimentos? Bom, depende do investimento que você está. Todo investimento tem um risco, por menor que seja. Mas de qualquer forma, os 3 principais riscos nos investimentos são risco de mercado, de liquidez e de crédito. O risco de mercado nada mais é do que o risco de oscilação de preço dos ativos. O de crédito, da contraparte não arcar com seu compromisso. E o de liquidez é você conseguir transformar um ativo em recurso, por exemplo, de ações para real, a um preço justo e a um tempo hábil. Então são esses os principais riscos. Mas há diversos outros riscos que você está exposto. Claudinei, quais são os viés mais comuns que você vê? Bom, os viés mais comuns que eu vejo é o excesso de confiança, que é aquelas pessoas que compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, e ela acha que ela vai ganhar muito com aquilo, sendo que ela acaba devolvendo parte do lucro, pagando taxa e imposto de renda. Também tem um FOMO, que é o medo de ficar de fora, a pessoa compra justamente por medo de estar fora daquilo. O aversão à perda, que é justamente aquela pessoa que ela está perdendo e ela não sabe o limite de perda. Por exemplo, ela compra um ativo, o ativo não para de cair, mas ele fala vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e fica caindo, ele acaba só perdendo, ele tem aversão à perda, ele não quer vender. Ou até pior, ele compra mais para diminuir o preço médio. Isso é um dos piores que acontece e é um dos mais comuns. E o outro é o efeito manada, justamente aquele onde a vaca vai, o boi vai atrás, que é quando a pessoa ela compra só porque todo mundo está comprando. Claudinei, por que eu preciso começar a investir? Bom, eu já falei um pouquinho nos reels anteriores, mas é importante salientar que para você começar a investir, você tem que saber o seu perfil investidor. Mas a necessidade de você começar a investir é para você ter tranquilidade no momento de aposentar. Tranquilidade quando você não tiver mais saúde, mais disposição para trabalhar. Você tem que ter um dinheiro guardado. Não adianta você ter dinheiro para curtir o final de semana, ter dinheiro para comprar um carro, uma casa dos sonhos e não ter dinheiro guardado para quando você estiver idoso e não tiver disposição, não tiver mais energia de trabalhar, você conseguir sobreviver ou viver com qualidade de vida. Então você precisa conseguir juntar dinheiro antes, você precisa trabalhar e juntar esse dinheiro e investir esse dinheiro quanto antes, porque lá na frente o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do presente. Claudinei, você acha que a inflação no Brasil chega a menos que 3%? Ela tem chance de despencar? Bom, eu acho bem difícil, justamente por algumas tomadas de decisões econômicas feitas no Brasil e também a parte ali da guerra entre Israel e a Palestina. Aquela região ao redor da Israel e Palestina produz muito petróleo. Então, se, por exemplo, os Emirados Árabes, Estados Unidos, quem sabe até China e Rússia começam a se envolver na guerra, a chance de alta do petróleo é muito grande. Tem gente até falando em um barril de petróleo chegando a $150. Então, com petróleo alto, o combustível sobe junto. E o combustível pesa no índice de inflação do Brasil e do mundo todo. Então, a chance de cair a inflação fica muito menor. Creio eu que não vai chegar nesse patamar de 3%, ou até menos. Claudinei, qual é melhor, comprar ou alugar um imóvel? Bom, isso aqui é a pergunta de milhões, que na minha opinião você deve ter pelo menos o primeiro imóvel comprado. Justamente porque se tudo der errado na sua vida, você tem onde ficar.
você não vai ser despejado caso você more de aluguel, por exemplo. Então, se você tiver imóvel próprio, e por mais que seja financiado, você consegue refinanciar essa dívida. Mas a ideia de ter o primeiro imóvel próprio é justamente ter onde ficar se tudo der errado. Ou, por exemplo, lá você se mudou de cidade, pega seu imóvel, que nem eu, peguei meu imóvel, aluguei e estou morando em imóvel alugado em outro lugar, mas o meu apartamento está lá. Mas sempre tem um imóvel próprio, lógico, se couber no seu orçamento. E também pesquise direito, não saia comprando qualquer imóvel. O ideal é você ver uma oportunidade também. Claudinei, você acha que com essa moda de carro elétrico pode prejudicar a economia brasileira? Bom, tem pontos negativos e pontos positivos. Hoje no Brasil, segundo a 4 Rodas, é isento de importação, de imposto de importação, carros elétricos. E motor a combustão tem 35% de imposto. Então a gente está deixando de coletar imposto. Beleza. Mas o que acontece também? A fábrica de Camaçari, lá da Ford, que faliu, vai abrir a fábrica da BYD. Então já vai ser uma nova montadora no Brasil que vai gerar empregos. Ponto positivo, colher mais imposto, gerar emprego. E o principal ponto é justamente popularizar o carro. Assim, vai ter concorrência para os carros a combustão, para as outras montadoras e vai acabar caindo o preço dos carros, porque carro no Brasil está muito caro. Então tem ponto negativo e ponto positivo, mas creio eu que os pontos positivos são bem melhores. Claudinei, o que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, onde tem como objetivo proteger o investidor em caso de algum banco entrar em liquidação, ou seja, da insolvência de alguma instituição financeira. E caso o cliente precise acionar o FGC, ele é coberto até R$250 mil por instituição financeira emissora, por CPF, ilimitado em 4 anos a R$1 milhão. Claudinei, você prefere ações ou renda fixa? Bom, é o que eu sempre falo, o ideal é você deixar diversificado. Claro, tudo depende do seu perfil. Se você tiver um perfil conservador, você não vai investir em ações. Agora, se tiver um perfil arrojado, você também não vai colocar tudo em ações. Você tem que diversificar para amenizar ao máximo o risco e também para aproveitar oportunidades. Porque imagina se você colocar tudo em ações e começa a cair e aparece uma boa oportunidade. Você não tem nenhum valor em renda fixa para comprar essa oportunidade. Então tem os dois para balancear a carteira, para diversificar e para ter uma reserva de oportunidade. E não é reserva de emergência, é reserva de oportunidade. Claudinei, vale a pena investir em COI? Na minha opinião, vale a pena. Você tem que procurar qual é o melhor COI, mas vale a pena. Existem COIs que são muito bons, mas você tem que analisar direitinho. Tem alguns COIs que eles protegem da inflação, conseguem acompanhar o índice do ouro, conseguem acompanhar o preço do petróleo. Há alguns que têm o capital protegido, ou seja, a pessoa investe, se arrisca, caso dê errado, ela tem o capital que foi aplicado de volta. Tem alguns COIs, por exemplo, que você consegue ter uma garantia mínima de rentabilidade. Alguns COIs que investem em alguns papéis de renda variável, que é até chamado de autocall. Caso não dê certo, ele renova por mais 6 meses. Então tem diversos tipos de investimento em COI. Tem diversos COIs que vale a pena. Claudinei, como é que o governo consegue arrecadar dinheiro? Bom, existem algumas maneiras. Entre elas, imposto sobre o consumo, por exemplo, o ICMS e o ISS. Outro exemplo é imposto de renda, sobre o que você tem de renda, por exemplo, aluguel de apartamento, salário, e também com a emissão de dívidas do Tesouro. Claudinei, com que o governo gasta o dinheiro que recolhe? Bom, existem algumas maneiras. Entre elas a gente já sabe que é segurança, educação e hospital. Isso beleza. Mas tem outras maneiras de gasto. Por exemplo, com a Previdência Social. Por exemplo, com o fundo eleitoral. Outro exemplo, com o refinanciamento de dívida. Existem vários exemplos que você consegue observar que o governo gasta esse valor. Pode ser de forma controlada, de forma descontrolada, de forma injusta ou justa. Isso não cabe a mim falar. Isso é com vocês para colocar aqui no comentário. Mas são essas maneiras que ele pode gastar o dinheiro. Claudinei, por que é necessário dolarizar a carteira? Bom, isso aqui é um ponto muito importante, tá? E não é só porque a gente vive no Brasil que é necessário dolarizar a carteira. Não é por causa de política em si. O importante de dolarizar a carteira é justamente mitigar o risco. Justamente diminuir o máximo do risco na carteira. Assim como devemos diversificar a carteira no Brasil, também é recomendado diversificar fora do Brasil, justamente para conseguir mitigar esse risco, tentar o mínimo possível de correr risco. Só para você ter uma ideia, tem estudos que até mesmo lá fora, investidores dos Estados Unidos, investidores da Europa, eles fazem essa diversificação global, eles investem fora do país, justamente para mitigar o risco. Claudinei, o que é o Ibovespa, o Eurostoxx e o S&P 500? Bom, nada mais são do que índices que demonstram a variação de uma bolsa de valores. Normalmente, as empresas que contêm nesse índice são as maiores. Por exemplo, no Ibovespa mensura a variação do índice Ibovespa, que é justamente o da bolsa brasileira. O Eurostoxx da Europa,
e o S&P 500 dos Estados Unidos. Qual é melhor, um LCI, um LCA ou um CDB? O melhor é conforme a necessidade da pessoa, porque se ela for uma pessoa que ela precisa utilizar todo dia o recurso, ou vai utilizar daqui a um mês, daqui a 2 meses, tem que deixar no CDB com liquidez diária, justamente porque é curto prazo, e ele vai conseguir resgatar a qualquer momento que ele precisar. Agora, se ele puder ficar mais de 3 meses, por exemplo, vale mais a pena o LCI, porque ele consegue ficar naquela carência e ainda pega o investimento isento de imposto de renda. Lógico, tudo depende da taxa ali e você fizer o gross up para você calcular. Agora, de modo geral, depende muito do período que o cliente tem disponível. Se você precisar, no curto prazo, um CDB. Se você puder esperar a carência, um LCI, mas é conforme a necessidade da pessoa. Claudinei, qual a diferença de small caps para blue chips? Bom, as small caps são empresas menores, com menor negociação na bolsa de valores. Em contrapartida, você pode ganhar muito valor com ela, muito recurso com ela, que ela pode dobrar ou triplicar de tamanho a qualquer hora. Em compensação, também você pode perder tudo. Então fica muito mais atrativo para investidores arrojadíssimos, aqueles bem arrojados, que tipo, eu posso perder tudo, eu posso ganhar tudo, eu estou à disposição para tudo. Em contrapartida, tem as blue chips, que são empresas consolidadas, empresas sólidas no mercado, que têm menor potencial de crescimento, justamente porque já são muito grandes, mas ela fica mais conservadora ali. É investimento em ações, mas é mais conservador de ações, justamente porque não tem tanta volatilidade. O volume dela de negociação é muito grande e a liquidez é muito maior. Claudinei, por que os donos de varejistas estão pressionando o Banco Central a baixar a taxa de juros? Bom, basicamente é porque a taxa de juros ela é utilizada na política monetária para restringir o dinheiro no mercado. Ou seja, se ela está alta, quanto mais ela sobe, mais ela estiver alta, menos dinheiro tem no mercado. É a famosa política contracionista. É um método que o Banco Central tem de tirar dinheiro do mercado, de botar menos dinheiro no mercado. Com menos dinheiro no mercado, tem menos consumo. Com menos consumo, as varejistas têm menos lucro e assim demanda o mercado. Oferta e demanda, é assim que funciona. Então, quando a taxa Selic ela baixa, vai ter mais demanda de valores no mercado, vai ter mais dinheiro no mercado para comprar produtos, para gastar com bugiganga ou para coisa que precisa. E aí as empresas começam a ter mais lucro, começam a vender mais e assim gerar emprego. Essa política que é adotada jogando mais dinheiro no mercado é a política expansionista. Claudinei, você acha que vale a pena o saque aniversário da FGTS? Bom, depende muito qual a necessidade do dinheiro. Se a pessoa precisar de um dinheiro a mais todo ano, vale a pena, que é como se fosse um 14º salário para ela. Agora, se a pessoa não precisar, não vale a pena, porque ela vai ficar recebendo sem precisar. Agora, um ponto de destaque é justamente se você optar pelo saque aniversário, para você voltar atrás, para você voltar a transformar em não aniversário, por exemplo, em um saque normal, você demora 25 meses. E outro ponto importante é que se você é demitido, você consegue apenas resgatar a multa. O valor que você tinha ali acumulado, ele está preso devido ao saque aniversário. Você só vai ter acesso à multa de rescisão. Como investir com pouco dinheiro? Bom, essa pergunta é muito legal, porque o que eu recomendo primeiro é você estudar um pouco do mercado. Você não precisa ser um especialista de fato, mas entenda primeiro como é que funciona o mercado, entenda onde você vai investir. Não adianta você sair comprando LCI, LCA pré, pós, IPCA+, sem você saber como é que funciona. Não adianta você sair comprando ações sem saber o risco que você está exposto, por exemplo, liquidez, risco de mercado. Então saiba onde você está pisando. Depois de você saber onde está pisando, comece a investir, que nem se falou, aos poucos, para você ir aprendendo. Assim, quando tiver um volume maior, você vai saber como é que funciona tudo e o risco de perder é menor. Claudinei, como é que eu sei se um fundo de previdência é bom ou é ruim? O que eu devo analisar? Bom, você tem que analisar vários aspectos, mas eu considero muito importante você analisar os seguintes pontos. O primeiro, a volatilidade, para saber se você está compatível com aquele risco do fundo. O Sharpe, que é o risco-retorno. Também a estratégia do fundo para saber se faz sentido para aquele cenário macroeconômico atual a curto, médio e longo prazo. E também a rentabilidade do fundo. Lembrando que não é só a rentabilidade, são vários aspectos. Mas é importante você olhar a rentabilidade justamente para saber como que o fundo reage a cenários adversos. Se ele tem uma resiliência, se ele não tem, se ele sofre muito, se ele não sofre. Então é importante você olhar exatamente esse ponto. Claudinei, por onde eu consigo acompanhar o desempenho da minha carteira e qual é o prazo ideal para ficar olhando ela? Bom, o desempenho da carteira você consegue utilizar o aplicativo que você usa do banco ou da sua corretora. Lá aparece tudinho. Se for Tesouro Direto, você tem o aplicativo do Tesouro Direto também.
Em relação a observar a carteira, tenta observar a cada 3, 4 meses. Porque em 1, 2 meses o mercado não consegue reagir na carteira diretamente, mesmo que seja conservador. Então o ideal é você ficar olhando pouco e quando você olhar você fazer alguma movimentação, se preciso, e também fazer novos aportes. Então toma cuidado com isso de ficar olhando toda hora, você pode ficar nervoso, pode ficar ansioso e tomar decisões precipitadas, que vai te prejudicar no médio e longo prazo. Claudinei, qual é a dívida do Brasil hoje e para quem ele deve? Bom, hoje a dívida do Brasil gira em torno de 6 trilhões de reais. Sendo que ele deve 29% para bancos, 24% para fundos, 23% para previdências, 9% para estrangeiros, 4% para seguradoras e 10% para outros. Claudinei, você acha que ainda vale a pena fazer uma graduação? Com certeza, até porque a faculdade não é apenas um diploma, ela te prepara para a vida. Por exemplo, quando você entra na faculdade, normalmente você tem 17, 18 anos. Então você está no período de amadurecimento ali da adolescência para a fase adulta, que você não vai aprender na vida em si. Você pode até aprender, mas demora mais e também de uma maneira muito árdua. A faculdade ela te prepara de uma maneira diferente. Por exemplo, ela te prepara para provas longas, para se preparar por um período longo de estudo, para, por exemplo, provas que você vai mal, que você vai ter tombo no meio do caminho e vai ter que aprender a estudar para passar na próxima, a fazer palestras, a fazer escritas melhores, como por exemplo um TCC. Então, de qualquer forma, se você for ver, a faculdade ela é muito mais do que um diploma. Outro ponto importante é que ela te prepara para o network futuro. Por exemplo, eu sou formado em engenharia civil, eu não trabalho na área, mas de qualquer forma, se em algum momento eu precisar de algum engenheiro civil, ou precisar fazer algum serviço, ou até mesmo precisar de algum emprego na área, eu conheço a galera da área de engenharia civil. Eu tenho aquele network que eu fiz na área, que eu fiz na faculdade. Então isso também vale a pena. Claudinei, o que é um plano de investimentos e qual a importância de tê-lo? Bom, o plano de investimentos nada mais é do que um planejamento para você fazer em relação aos seus investimentos. Você vai ver o fluxo de caixa que você tem, entrada, saída, as dívidas que você tem, e você vai mapear para saber onde que você pode aumentar o aporte, onde você pode diminuir a dívida, onde você pode gastar menos. Então é o planejamento que você vai fazer para conseguir juntar mais dinheiro, conseguir investir mais e no futuro depender menos de trabalhar e aproveitar mais a vida. Claudinei, você prefere ter fundos ou ativos livres na carteira? Bom, eu gosto de ter os dois. É importante você ter os dois, justamente para diversificar. Nos dois você consegue ter boas oportunidades. O importante é você diversificar a carteira e também ter uma reserva de oportunidade. Que se aparecer uma oportunidade boa tanto em um quanto em outro, a gente realoca. Então foca na diversificação, os dois são bons e os dois têm oportunidades. Claudinei, o que é esse déficit fiscal que tanto falam? Bom, nada mais é do que quando um país fecha as contas no negativo, ou seja, gastou mais do que arrecadou. A arrecadação principal de um país é justamente através de impostos, esses mesmos que nós pagamos. Já os gastos é com segurança, educação, saúde, gastos com membros do governo e etc. Então, quando o governo ele gasta mais do que arrecada, ele acaba ficando negativo. E para controlar isso, depende muito do governo que está lá no poder. Alguns governos preferem enxugar a máquina pública, ou seja, diminuir membros do governo, fazer algumas ações para diminuir os gastos do governo. Outros preferem arrecadar mais. Por exemplo, aumentar o número de impostos, aumentar a quantidade de impostos, os percentuais de impostos, ou até mesmo aumentar a dívida pública brasileira, emitir títulos de dívida. Claudinei, eu fui demitido. Com os R$90 mil da rescisão, eu devo buscar uma recolocação no Brasil ou fazer um intercâmbio? Bom, tudo depende. Se você quer realmente voltar ao mercado rápido, procura uma relocação no Brasil, de maneira rápida e ali eficiente, corre atrás disso. Agora, se você quer ter nova experiência, se você quer ter uma oportunidade no futuro que te abra mais portas, o intercâmbio vai te ajudar bastante, porque uma experiência de intercâmbio, além de aprender a língua, ela é muito valorizada no Brasil. Então veja o que vale mais a pena, mas o intercâmbio é uma excelente ideia. Claudinei, qual é melhor, investir em fundos ou comprar ações? Bom, primeiro você tem que saber o seu perfil de investidor, saber se você tem apetite ao risco para investir em ações. Depois disso, você tem que ver em qual fundo você vai investir ou em qual papel você vai investir. Se você escolher um fundo, você tem que ver se ele tem um histórico bom, se a estratégia dele é boa para cenários adversos, para o atual cenário macroeconômico ou para o cenário macroeconômico que está esperando pelo mercado. Então você tem que observar tudo isso. E nas ações você tem que ter cuidado, porque não é só volatilidade de bolsa, também tem a concentração específica daquele papel. Então o risco é maior do que um fundo. No fundo você vai estar com vários papéis dentro do fundo só, vai ser mais diversificado, por mais que você tenha só um fundo.
Já no ativo não, o ativo será apenas uma empresa, apenas um papel. Claudinei, qual que é a diferença entre o CRI e o CRA e o LCI e o LCA? Bom, basicamente a diferença é que o CRI e o CRA eles são emitidos por securitizadoras, enquanto o LCI e o LCA são emitidos por instituições financeiras. E também o CRI e o CRA não tem proteção da FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já o LCI e o LCA tem a proteção da FGC. Claudinei, o que são debêntures? Bom, debêntures nada mais é do que títulos de dívidas, onde a empresa vai ao mercado para buscar recursos com os investidores, vai buscar investidores para um projeto novo que ela tem, podendo ter uma rentabilidade híbrida, CDI+, IPCA+, ou um pós-fixado, tantos por cento do CDI, ou até mesmo pré-fixado. Também pode ter uma garantia real ou não dessa dívida. Qual a diferença de buy and hold para Constant Mix? Bom, o buy and hold nada mais é do que uma estratégia que você compra papéis, você compra empresas para ficar por muito tempo. Você compra esses ativos não é com o objetivo de vender amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, 2, 3 meses. Você compra esse papel para ficar por muito tempo, tá? Não é o objetivo de swing trade, é justamente comprar para deixar na carteira, comprar e esquecer na carteira, beleza? Já o Constant Mix é quando você determina uma estratégia para sua carteira, tantos por cento em cada classe de ativo, e vai relocando de tanto em tanto tempo e deixando a proporção igual. Por exemplo, ações, fundo imobiliário, previdência e renda fixa. Então você vai ter 25% em cada. Daqui a 3, 4 meses você vai olhar a carteira, ações tem 23%, por exemplo, e os outros têm mais, então você vai relocando para ações. As ações têm 40%, significa que as ações valorizaram. Você vai pegar 25% aqui e deixar, e os outros 15% você vai tirar e realocar nos outros quadrados, justamente para você ter igualzinho a sua carteira. Claudinei, qual que é melhor, ter fundos imobiliários ou comprar um imóvel? Bom, na minha opinião, isso aqui é uma questão de opinião, tá? Essa pergunta é muito boa, mas depende muito de opiniões. Na minha opinião, a opinião de Claudinei, é ideal ter um imóvel próprio. Porque se apertar a sua vida, se você for demitido do dia para a noite e tiver uma reserva de emergência, ou a reserva de emergência não for suficiente, você não vai depender do imóvel ali pagando aluguel, atrasar aluguel, você vai ter o seu próprio imóvel. Você não vai depender de parente, de, por exemplo, não pagar aluguel, ser despejado e ter que voltar para casa dos pais, ter que morar de favor na casa de parente. Você vai ter o seu próprio imóvel. Por mais que você atrase a parcela do financiamento, que pode acontecer com todo mundo, você vai ter um período ali para renegociar essa dívida. E esse período pode ser o suficiente para você ser realocado no mercado de trabalho. Claudinei, como é que eu convenço o meu tio de mudar da poupança para um CDB? Bom, aqui não tem jeito, você vai ter que pegar no pé dele em relação à rentabilidade. Se você pegar uma planilha ou pegar a calculadora mesmo e mostrar para ele a performance de um CDB em pelo menos um mês e o da poupança, ele já vai ver que é melhor. Agora, se ele insistir, você começa a conversar com ele e falar justamente que a poupança, para você ter a rentabilidade, você tem que esperar a data de aniversário. Enquanto o CDB, ele é contínuo diariamente. Se ele resgatar antes, ele leva a rentabilidade junto. Na poupança não, na poupança ele perde. Se ele reclamar muito, não confiar na sua palavra, não acreditar nos cálculos, convence ele de tirar metade da poupança e ver em um mês, 2 meses, 3 meses qual performa melhor. Tenho certeza que quando ele ver que o CDB foi melhor, ele vai mudar tudinho. Claudinei, eu devo comprar um carro ou eu fico andando de Uber? Bom, você tem que analisar primeiro as condições financeiras e as necessidades que você tem com relação àquele carro. Por exemplo, se você tem uma necessidade para utilizar aquilo ali para trabalhar, para pegar o carro e ir até o trabalho, que você demoraria 4, 3 horas para chegar e com o carro você chega em meia hora, então vale a pena. Ou, por exemplo, se você é um motorista de táxi ou de Uber e depende disso para trabalhar, vale super a pena, porque é a sua ferramenta de trabalho. Agora, se você só quer por conforto ou por lazer, você tem que ver se vale a pena realmente, se aquilo ali não vai te causar uma dependência financeira para conseguir manter ou só trabalhar para manter aquilo ali e não conseguir aproveitar a vida. Então analise bem a parte financeira e a parte de conforto / necessidade. Claudinei, qual que é o investimento ideal para o meu perfil? Bom, não existe um investimento ideal para cada perfil. O ideal mesmo é você maneirar no risco, você ponderar o risco para cada perfil. Por exemplo, perfil conservador é menos risco que pode correr. Perfil moderado tolera um pouco de risco, mas nem tanto. Perfil arrojado e agressivo é um risco maior, a pessoa está disposta a correr mais risco.
Então você tem que ver principalmente o risco que você está disposto a correr. Também o tempo que você pode deixar o investimento aplicado e se você tem algum viés, seja político, seja econômico, seja de empresa ou seja de qualquer outro motivo. Se você tiver algum viés que vai interferir nessa sua decisão, você tem que ter em mente também. Claudinei, qual a diferença de déficit primário para um déficit nominal? Bom, nada mais é do que no déficit primário não é considerado os juros e correção da dívida pública brasileira. É apenas um cálculo básico ali do que gasta sobre o que arrecada. Já quando é considerado isso, é justamente um déficit nominal. Claudinei, qual que é melhor? Ações ou fundo de ações? Bom, depende muito da pessoa e depende de alguns pontos também. Por exemplo, se ela é uma pessoa que estuda sobre o assunto, que sabe sobre o assunto, vale até a pena investir em ações. Dá para você ter os dois também. Mas se você for uma pessoa desse tipo, vale a pena investir em ações porque você já estuda isso, você já consegue interpretar tudo isso. Ou se você é apenas uma pessoa que acompanha a carteira recomendada e quiser comprar ações, também é legal. Mas se você não puder estudar, não tiver tempo, não gostar de estudar isso, apenas quer investir, você pode demandar para um fundo, porque ali tem um gestor que gerencia o fundo, ele gere o fundo, ele consegue ter uma equipe, ele tem uma equipe para gerir, para comprar e vender papéis ali e dar uma rentabilidade, seja positiva ou negativa. Você vai se posicionar nesse fundo e vai transferir a responsabilidade de gestão para o gestor. Então é muito mais confortável para quem não tem tempo. Outro ponto bem importante é que se você investir em ações, você é um sócio de fato da empresa. Claudinei, final do próximo mês eu vou receber minha PLR. O quanto que eu vou poder gastar e o quanto que eu devo investir? Bom, o ideal é sempre nesses eventos extraordinários, seja PLR ou bônus, você deve aplicar todo o valor, você deve guardar o montante total, justamente porque eles que vão te ajudar a crescer o patrimônio mais rápido, a crescer a sua carteira de investimentos mais rápida. A não ser que você tenha alguma dívida que seja incontrolável, que seja necessário quitar com urgência, aí você pode utilizar. Mas o ideal é sempre guardar tudo. E também lembrando, caso você queira usar uma parte, mas não muito, para viajar, para aliviar sua mente, para descansar, também é super válido, porque isso vai te ajudar a descansar e a voltar com energia renovada para o trabalho. Mas o ideal é guardar tudo ou grande parte. Por que eu devo investir em ativos pré-fixados hoje? Bom, vamos lá. Os ativos pré-fixados são ideais ser comprados justamente em queda de juros, justamente com a curva de juros fechando. Ou seja, se você tiver um ativo hoje garantido aquela taxa, a chance de você conseguir vender no mercado secundário lá na frente com ágio é grande, ou se você conseguir segurar até o final, se você quiser segurar até o final, você vai ter uma taxa boa de qualquer forma. Então essa é a vantagem. Do contrário, não valeria a pena, porque com a curva abrindo, significa que lá na frente terá títulos melhores que os seus. Então se você for vender no mercado secundário, as pessoas não vão querer, ou se quiser, vão pagar muito pouco pelo seu título. Claudinei, qual que é o papel do Banco Central na economia? Bom, o primeiro é garantir o fornecimento de dinheiro em espécie, o segundo é garantir o poder de compra da moeda e o terceiro é fazer com que o mercado financeiro, no caso no Brasil, seja sólido, eficiente e também competitivo. Claudinei, o que é rate e quem determina ele? Bom, o rate nada mais é do que uma nota de crédito e ele é usado para classificar o risco que um país ou empresa tem de dar calote. E quem determina ele são as empresas classificadoras de risco, por exemplo, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Qual a diferença de renda fixa para renda variável? Bom, essa pergunta é muito boa porque tem muitas pessoas que nos perguntam, né? Se meu investimento é renda fixa, por que ele está oscilando? Isso acontece bastante. Aí você já fala um pouco de marcação a mercado, mas não é a questão desse Reels. Vamos lá. O que acontece? A renda fixa é algo quando é mais previsível, até porque você consegue ter uma noção do quanto você vai ganhar. Seja com IPCA+, porque você tem um pré que você já sabe ali, e a inflação, que é quando você vai estar protegido, que você está protegido da inflação. A ideia é essa, justamente se proteger da inflação. Tem somente o pré, que você já é pré-determinado, você já sabe ali qual é o pré-fixado. Tem o pós-fixado, que acompanha um indicador, no caso o CDI, por exemplo. Então você já consegue ter mais previsibilidade. Agora na renda variável não. Ela não tem previsibilidade nenhuma. Você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco, você pode ficar de lado, por exemplo. Você depende de muitos fatores para conseguir saber seu retorno. Ou seja, não tem como saber, não tem uma previsibilidade. Então essa é a diferença de renda fixa para renda variável. Claudinei me recomenda 5 sites que você utiliza para acompanhar o mercado financeiro. Bom, os sites que eu faço leitura diariamente são o Moneytime, Invest.com, Suno Notícias, o Bloomberg e The Wall Street Journal. Claudinei, você acha que vale a pena investir em fundos imobiliários? Com certeza, fundos imobiliários são muito bons,
mas você tem que tomar cuidado qual papel você investe e qual é o percentual da sua carteira em fundos imobiliários. A ideia do fundo imobiliário é você aplicar nele e utilizar o recurso que você recebe mensalmente, os dividendos, para reinvestir o valor. Tem pessoas que usam aquilo ali para pagar aluguel de apartamento, mas eu acho legal justamente para reinvestir o valor e fazer a famosa bola de neve positiva. Aí você acaba crescendo o patrimônio só reinvestindo o valor. Vale super a pena. Só toma cuidado com o percentual do patrimônio que os fundos imobiliários estão ocupando em relação à carteira como um todo e também em quais papéis você está investindo. Recomendo até você procurar um pouco sobre fundo agro. Fundo imobiliário agro é muito bom, eu gosto bastante. Osnei, por que a Selic afeta diretamente a dívida pública brasileira? Bom, basicamente que 41% da dívida pública brasileira ela é pós-fixada, sendo as demais 30% atrelada ao IPCA, 25% pré-fixada e 4% atrelada ao câmbio. E um detalhe importante é que no movimento de 1% de alta ou de baixa, tem uma variação de 40 bilhões de reais. Ou seja, se subir 1%, aumenta 40 bilhões da dívida. Se cair 1%, cai 40 bilhões da dívida. Então, por isso que afeta diretamente a nossa dívida. Claudinei, qual a diferença de CDI para a taxa Selic? Bom, o CDI é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é aquele empréstimo que eu já expliquei por aqui, que os bancos fazem entre eles, justamente para conseguir fechar o caixa positivo no dia. Já a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, onde é determinada a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária. Claudinei, eu devo financiar um carro ou fazer um consórcio para comprar meu carro? Bom, tudo depende do dinheiro que você tem guardado e do tempo que você quer pegar esse carro. Qual a necessidade desse carro? Você quer pegar hoje, você quer pegar daqui a um mês, 2, 3 meses, um ano? Você tem que observar isso. Se você tiver um valor bom, você faz um consórcio, por exemplo, e dá o lance. Assim você é contemplado e consegue ter acesso ao recurso para comprar o carro. A vantagem, não tem juros, somente taxa de administração e fundo de reserva. Agora, em compensação, pelo outro lado, na parte de financiamento de carro, você consegue pegar o carro de maneira mais rápida, o crédito é liberado mais rápido, porém tem os juros. O lado bom é que se você for pagando a parcela antecipada, as parcelas antecipadamente, você tem um desconto nos juros, você é amortizado os juros. Então essa é a vantagem. Você tem que observar prazo, valor que você tem para comprar. Claudinei, como é que é o dia a dia de um especialista em investimento? Bom, não tem uma ordem certa do que você fazer no dia, mas tem alguns pontos importantes que você não pode deixar de passar, principalmente você não perder a mão da sua carteira. Por exemplo, deixar sempre seus e-mails acompanhados para saber se tem alguma demanda de cliente, acompanhar a sua instituição financeira para ver se tem uma aplicação nova boa ou se tem alguma aplicação já que existia que ainda continua na prateleira. Também acompanhar o WhatsApp para ver se o cliente demandou alguma coisa, se o cliente ligou e você não viu durante a noite, por exemplo. Também você tem que acompanhar os giros de carteira, os vencimentos, lógico, o mercado, assistir Morning Call todo dia, fechamento de mercado. Então não tem uma rotina certa, mas são coisas que se você não fizer na linha, se não fizer na unha ali e não acompanhar, você não vai conseguir ter a carteira na sua mão. Você vai sofrer todo dia. E se piorar, vai ficar ruim a cada dia que passa. Qual é o prazo ideal para eu rebalancear a minha carteira? Bom, essa pergunta tem uma resposta muito relativa, que depende da sua estratégia. Se é constante mix, se é CPPI, se é buy and hold, ou outra estratégia que você criou. Mas a questão é, o que eu considero importante? Você não ficar olhando todo dia a sua carteira, porque senão você vai acabar ficando louco com as oscilações do mercado, principalmente se for renda variável. Então começa a olhar a cada 3, 4 meses. Fica de olho no mercado, mas a cada 3, 4 meses olha a sua carteira para ver como ela performou. Não necessariamente você vai ter que olhar a carteira e mudar alguma coisa, criar algum ativo, vender algum ativo, por exemplo, não necessariamente. Se você só olha a carteira e observa se performou bem, se performou mal, se é legal observar mais de perto algum ativo, se devo aportar mais em algum, se devo tirar de outro. Então o ideal mais ou menos é 3, 4 meses, tá? Varia de pessoa para pessoa, mas eu considero de 3 a 4 meses. Claudinei, você acha que a taxa Selic chega a 10% nesse ano e eu devo investir em títulos pré-fixados? Bom, a taxa Selic não vai chegar em 10%, bom, pelo menos a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária que baixe para 10%. Mas a previsão do mercado, conforme o relatório Focus, é de 11,75%, tá? Em relação a investir em pré-fixado, você pode até investir em pré-fixado, porque fechamento de curva tem oportunidades. Mas observa de perto se o título vale a pena, se a taxa é boa e se compensa. Hoje em dia os títulos estão totalmente precificados pelo mercado. A grande maioria já está precificado, então não está valendo muito a pena. O mercado já calculou e já está conforme é esperado essas taxas.
Agora, se você achar uma oportunidade esporádica ali, uma oportunidade muito boa, com certeza vale a pena. Pré-fixado e fechamento de curva é super válido, é muito recomendado, mas tem que observar de perto se realmente aquela taxa está boa para o cenário que está atualmente e também se vai estar precificado ou não naquele momento. Claudinei, como é que eu consigo dolarizar meu dinheiro? Bom, hoje é muito mais fácil dolarizar o dinheiro do que antigamente. Por exemplo, dá para dolarizar de várias maneiras. Entre elas, você consegue comprar o papel mesmo, comprar o dólar em si, a nota. Você consegue mandar dinheiro lá para fora em corretoras internacionais para conseguir comprar ativos lá fora. Consegue investir em ETF tipo o IVVB11, que replica o índice S&P 500. Consegue operar no mercado futuro de dólar. E outra maneira é investindo em fundos internacionais, que a grande maioria tem variação cambial, porém a maioria é para investidores qualificados. Claudinei, vale a pena dolarizar a carteira? Sim, vale a pena e é bem importante se dolarizar. Eu até já falei em alguns posts anteriores, a importância de diversificar a carteira fora do Brasil também, justamente para diminuir o risco, tentar diminuir o risco da carteira. E também, a ideia de dolarizar não é só porque é Estados Unidos, e sim porque os Estados Unidos ele é um mercado aberto para todo mundo. Várias empresas abrem capital lá, várias empresas colocam papéis disponíveis para investimento lá. Então é uma porta de entrada para você dolarizar a sua carteira de maneira internacional, para você internacionalizar a sua carteira. Claudinei, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é que no final do dia o Banco Central já determinou que todos os bancos têm que terminar com caixa positivo. Então se algum banco tiver com caixa negativo, ele vai ter que bater na porta do vizinho, no outro banco e pedir um dinheiro emprestado para bater o seu caixa, para ficar positivo, conforme o Banco Central determinou. E nessa transferência, nesse empréstimo entre bancos, é gerado um certificado. Lembrando que esse empréstimo, quando é pago de um banco para o outro, é corrigido por uma taxa, e essa taxa se chama taxa DI. Então é daí que surgiu o CDI, é o Certificado do Depósito Interbancário, é o certificado entre os bancos que é gerado quando tem um empréstimo de um banco que está positivo para um banco que está negativo. E a taxa DI é a taxa praticada nesse empréstimo. Claudinei, quais são os principais impostos e taxas que eu pago ao investir o meu dinheiro? Bom, tem alguns impostos e taxas, mas os principais são o imposto de renda, o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, a taxa de administração, taxa de performance, taxa de custódia e também a taxa de corretagem. Nem todas as corretoras têm cobrança de corretagem, mas algumas ainda possuem taxa de corretagem. Então as principais são essas. Qual a diferença entre o risco sistemático e o risco não sistemático? Bom, o risco sistemático, o nome por si só já diz, afeta o sistema como um todo. Ou seja, tudo que você tiver na carteira, não importa a diversificação, vai ser afetado. Se a gente pegar como exemplo a pandemia, todos os ativos caíram, inclusive a LFT, que é pós-fixada. Então não adianta você diversificar, por isso que é famoso também por ser não diversificável, o risco não diversificável. Agora o risco não sistemático é algo que afeta um setor específico. Por exemplo, você tem uma carteira só de petróleo. Nessa carteira, se tiver crise do petróleo, sua carteira vai despencar, porque você está muito concentrado em um ativo só. Agora, se você tiver banco, minério, petróleo, aviação, e se tiver uma crise no petróleo, você não vai ser tão afetado, só uma parte da carteira, porque a diversificação vai balancear um pouco esse risco, vai segurar um pouco a queda. Então essa é a ideia, risco diversificável, não diversificável, risco não sistemático, risco sistemático. Qual é a diferença de marcação a mercado e marcação na curva? Bom, vamos lá. Marcação a mercado nada mais é o quanto que o mercado está pagando naquele momento. Isso é influenciado pela curva de juros, pelo risco do ativo, pelo risco do momento que está o mercado, tudo influencia. Nada mais é do que o quanto que o mercado está pagando pelo seu título, ou pelo título que você quer comprar, por exemplo. Agora a marcação na curva é justamente quando você pega proporcional. Se você comprou um ativo hoje e quer vender com 6 meses, por exemplo, você vai vender proporcional ao tempo que você ficou. Ele é proporcional, ele é marcado na curva. Claudinei, onde eu devo deixar a minha reserva de emergência? Bom, nós já sabemos que a reserva de emergência é muito importante, mas mais importante ainda é saber onde colocá-la. Até porque não adianta você ter uma reserva separada, um dinheiro separado, em algum lugar que não tem liquidez. A reserva de emergência é feita para emergência, o nome por si só já diz. Você não sabe quando é que vai ter uma emergência. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. A gente não sabe quando é que vai ser. Não é à toa que o nome é emergência. Então deixe sempre com uma liquidez mais rápida. Eu considero muito importante você deixar em um CDB com liquidez diária, no Tesouro Selic ou no Fundo DI.
mas de preferência em um CDB ou no Tesouro Selic. Claudinei, quando eu consigo começar a ver resultado nos meus investimentos? Bom, depende de vários fatores, entre eles o risco que você está aplicado, o objetivo que você tem, se é curto, médio ou longo prazo, o cenário macroeconômico, o ativo que você está, o fundo que você está. Mas não foca nisso, foca no longo prazo e fazer aportes constantes. Assim, cada vez mais rápido, você consegue ver resultados e ser mais feliz. Claudinei, o que é risco de default e como eu posso evitá-lo? Bom, o risco de default nada mais é do que o risco de calote. É o risco da contraparte não arcar com o seu compromisso. Por exemplo, chega no vencimento, ela não te paga os juros que foi combinado, ou te devolve o principal combinado, ou até mesmo os dois. Então você toma um calote, você perde o valor investido. E para você evitar isso, é justamente com a diversificação. Quanto mais diversificar, mais você pulveriza o risco, menos risco você tem. Lembrando que não tem como não ter risco na carteira. Sempre tem um risco sistemático, que eu já falei aqui no canal, que eu já falei aqui no Instagram. Então sempre mantenha diversificada a carteira. Assim você consegue evitar vários riscos, ou pelo menos amenizá-los. Claudinei, quantos por cento do meu patrimônio o meu carro deve valer? Bom, essa é uma pergunta muito relativa, que depende muito do seu objetivo e a utilidade do seu carro. Se você é uma pessoa que trabalha com carro, a gente não tem que ponderar tanto o valor. Mas se você for uma pessoa que só tem por luxo, tenta manter entre 5 a 10% do valor total do seu patrimônio. Claudinei, quando é que eu devo investir em títulos prefixados? Bom, é importante você observar a curva de juros, que se ela tiver com a tendência de subida, ou seja, com a curva abrindo, significa que lá na frente o mercado está esperando uma taxa maior. Então se você pega um prefixado, pode ser que suba muito e não vale a pena pegar esse papel, porque se você for colocar no mercado secundário para vender, você vai ter muito deságio. Agora, se você pegar com a curva fechando, o mercado espera taxas menores no futuro lá para frente. Então, com taxas menores, se você tiver um prefixado, ele vai estar valorizado em relação ao mercado. A taxa que você pegou vai estar melhor do que o mercado vai estar pagando. Então, vale a pena você pegar a taxa de juros pré-fixada quando a curva de juros estiver fechando. Claudinei, eu tenho 25 anos e ganho R$4.000 faz 4 anos. Não consigo aumentar minha renda. O que eu posso fazer? Bom, existem diversas maneiras de você aumentar a renda, mas tem que observar alguns pontos. Por exemplo, pega a área que você está e vê se você já ganha o teto dessa área. Se você ganhar, aí não tem o que fazer, porque toda área tem um teto limite. Então, se você ganhar o teto, você tem que começar a inovar. Por exemplo, ou você vai no TikTok, no YouTube e começa a criar conteúdo do que você é especializado, ou, por exemplo, você pode pegar a renda fazendo algo em casa e vendendo na rua. Exemplos, brigadeiros, tem muita gente que faz isso. Brigadeiro, pão de mel, por exemplo. E outra opção seria você migrar de área. Para isso, você vai ter que estudar e se especializar na outra área. Então, são 3 oportunidades, 3 chances ali que você tem de começar a mudar a sua vida. Você pode escolher uma delas ou procurar outras, mas fica a dica dessas 3. Claudinei, se eu te desse R$1 milhão hoje, onde que você investiria? Bom, com certeza eu iria diversificar a carteira. Ia fazer um pouco em dólar, um pouco em multimercado, ações, fundos imobiliários. Ia diversificar bastante para aproveitar oportunidades também e para amenizar a volatilidade. Mas se fosse para escolher eu escolheria a Previdência. Que a Previdência ela traz diversos benefícios, tanto para sucessório quanto para durante a vida. E também na Previdência consegue diversificar dentro da Previdência mesmo. Se um fundo estiver ruim, você realoca para outro. Então tem vários benefícios que a Previdência nos traz, a gente consegue aproveitar bastante. Então com certeza eu escolheria a Previdência. Claudinei, você acha que eu devo utilizar o saldo do meu FGTS para pagar o meu crédito imobiliário? Com certeza, você deve utilizar, até porque o FGTS é um investimento que rentabiliza apenas 3% mais a TR. E hoje a TR está em 0,22% ao mês. Então, se você somar os dois, dá uma rentabilidade que não chega nem aos pés do percentual que é cobrado de juros em um financiamento imobiliário. Então, faça isso, abata a dívida que vale muito a pena. Fora que usar o FGTS é algo bem difícil, porque você quase não tem acesso. Então, enquanto você puder acessar, faça isso que vale muito a pena. Claudinei, o que é uma recessão? Bom, a recessão nada mais é do que uma fase de contração do ciclo econômico, que acontece quando o país começa a desacelerar bastante, a gerar muito desemprego, a ter muitas empresas quebrando, a diminuir a renda média ali da população, ao país produzir muito menos. Então isso que acontece na recessão, todos esses fatores. E o perigo é o quê? O perigo é do país quebrar quando acontece isso, que muitas vezes ocorre. Então o medo das pessoas, dos investidores, é justamente acontecer isso com os Estados Unidos, com o Brasil, com qualquer país que seja, mas principalmente os Estados Unidos, porque o país de primeiro mundo, o maior país do mundo, o que mais manda ali no mundo,
você ter uma recessão, cara, é muito complicado. É muito complicado. Então por isso que todo mundo tá falando sobre isso. Claudinei, você acha que essa guerra começou agora entre Israel e Palestina pode afetar a economia brasileira diretamente? Bom, até pode. Justamente porque aquela região onde produz muito petróleo. E se aqueles países ao redor da guerra começarem a se envolver, pode acontecer diminuir a produção de petróleo naquela região, consequentemente subir o preço do petróleo no mundo inteiro, subindo o preço do combustível consequentemente, e afetando a inflação no mundo inteiro. E o Brasil não vai se safar. Claudinei, o que você acha dos Uber ser CLT no Brasil? Bom, aparentemente parece uma ótima ideia. Justamente porque terá mais pessoas empregadas, carteira assinada, assim melhorar o índice de desemprego e emprego, e também mais pessoas contribuindo com o INSS, assim diminuindo o rombo da Previdência Social. Só que tudo tem um mas. O Uber vai se enquadrar no regime CLT do Brasil. Com isso, vai ter mais impostos, vai ter mais tributos e vai ficar menos atrativo ele ter serviços aqui. Então, com menos atratividade, pode ser que ele encerre as atividades no Brasil. A título de curiosidade, só para você ter uma ideia, existem entre motoristas e entregadores 1,66 milhões espalhados pelo Brasil, sendo 1,27 milhões motoristas e o resto entregadores. Então é só para você ter uma ideia do quanto que vai impactar positivamente e negativamente. Claudinei, por que tem pessoas com dinheiro aplicado e não quitam o financiamento imobiliário? Bom, não é porque a pessoa tem alguma dívida que ela tem que quitar de imediato. Tudo tem que fazer cálculo. E o que acontece? Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 12,75. Se você pegar um investimento, por exemplo, de 100% de CDI, estaria em 12,65% ao ano. Tem pessoas que têm financiamento com a taxa de 6% ao ano. Então não faz sentido nenhum ela tirar o dinheiro do investimento para quitar um financiamento, sendo que o investimento está pagando o dobro do financiamento. Então dá para ela ficar aplicada e ir pagando aos poucos o financiamento. A dívida ela é ruim, mas uma dívida controlada não tem problema nenhum. Claudinei, o que são impostos e como eles são utilizados? Bom, nada mais é do que um método de arrecadação do governo sobre a população. Você paga um imposto para o governo utilizar esse recurso, de diversas maneiras. Os principais para ser utilizados pode até não ser utilizado, mas os ideais são segurança, saúde e educação. Claudinei, me recomenda 3 livros que você leu e gostou. Bom, é difícil escolher 3, mas de qualquer forma eu escolhi esses 3 aqui e tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão gostar, tá bom? Primeiro é O Poder do Hábito. Esse aqui ajuda bastante a criar uma rotina, a você conseguir organizar a sua vida, conseguir organizar o seu tempo, tá bom? Vale muito a pena. O segundo é O Mais Esperto que o Diabo. Isso aqui mostra bastante a parte de não ficar alienado, de ver o mundo como um todo, de ouvir outras opiniões. Muito legal, tá? É muito, muito bom mesmo. Vale a pena. Isso aqui demonstra bastante a sua parte de cabeça. Vai trabalhar muita lógica, muito seu raciocínio e também mudar um pouco sua visão de vida. Vale bastante a pena. E o outro é O Pai Rico, Pai Pobre. Isso aqui na parte financeira, tá? Esse livro é excepcional. Todo mundo tem que ler uma vez na vida, pelo menos. Mas a minha recomendação é, quando pegar esses 3 livros, esteja com o caderninho do lado e faça anotações. Claudinei, é importante assistir os Morning Calls diariamente? E quais são os que você assiste? Bom, é muito importante você assistir os Morning Calls diários, justamente para você ter o norte do que falar com o cliente. Nos Morning Calls você vai saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então você vai falar com o cliente sobre o que está acontecendo, você vai conseguir justificar para ele, para saber o porquê a carteira dele está indo bem ou porquê está indo mal. Então vai te dar um norte muito bom. E quais são os que eu acompanho? Eu acompanho o 710 do Professor Cabral, que eu gosto muito. Eu acompanho o do Roberto Mota. Eu acompanho também o do Rap Financeiro, que é o do Eu em Banco. E também acompanho o do próprio Itaú, que eu gosto bastante. É um dos que eu mais gosto, por sinal. Tenho um iPhone X e gostaria de trocar pelo iPhone 14. Devo trocar? Bom, essa pergunta aqui ela é meio relativa, porque depende muito. Depende do quê? Depende qual a necessidade desse celular. Se você for comprar só por status, não vale a pena. Vale mais a pena você juntar e conseguir acumular patrimônio mais fácil. Até porque o iPhone é muito caro. E eu sou fã da Apple, tá? Eu adoro iPhone. Mas depende muito da necessidade. Agora, se você é tipo eu, que produz conteúdo, que depende muito do celular para viver, né, para trabalhar, porque eu uso para o trabalho, eu uso para mentoria, eu uso para aula, uso para gravar vídeo, tudo é com celular. Então a compra de um iPhone para mim, com câmera boa, por exemplo, um celular top, não precisa nem ser iPhone, mas um celular top de linha, para mim vale muito a pena, porque ele é muito útil. Agora, se você tiver só por status, só para usar Instagram, Facebook e WhatsApp, não vale a pena. Invista seu dinheiro que é melhor.
por que eu devo ter uma reserva de emergência e qual é o valor ideal. Bom, o nome pessoal já diz, reserva de emergência, então vai ser para uma emergência. E a gente não sabe quando que vai ter uma emergência, então é bom ter um valor guardado. Emergência pode ser por cirurgia, por morte de algum parente, por desemprego, por exemplo. Então é importante ter um dinheiro guardado. Qual que é o valor ideal? Eu considero em relação ao custo fixo mensal da pessoa. Por exemplo, se ela é um funcionário público, ela tem um emprego mais estável. Então a chance de ter emergência e ela não conseguir cobrir é menor. Então ela tem que ter 6 meses de reserva de emergência. Se a pessoa ela é um CLT, 9 meses. Se a pessoa é freelancer ou empreendedor, 12 meses. Claudinei, o que é a taxa Selic e para que ela serve? Bom, basicamente a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil e ela é utilizada pelo mercado como referência para determinar as taxas que são praticadas pelo próprio mercado e vai afetar diretamente os seus investimentos, até mesmo algum empréstimo que é feito no mercado. E ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária a cada 45 dias, sendo 8 reuniões por ano. Claudinei, qual que é melhor? Comprar um carro, investir esse dinheiro ou usar o dinheiro para viajar? Bom, aqui você tem que ver qual que é o destino desse carro, qual é a necessidade desse carro. Se você utiliza para trabalhar como motorista de aplicativo, por exemplo, você tem que comprar o carro. Agora, se você utiliza só para lazer, aí você coloca na ponta do lápis se vale ou não a pena comprar. Agora, por exemplo, se vai te trazer um conforto no dia a dia, digamos que você demora meia hora para chegar no trabalho de carro e 2, 3 horas de ônibus, então vale a pena ter um carro, que você vai otimizar seu tempo e vai ter mais tempo para usar para sua família, para aproveitar a família, para estudar ou destinar a outros projetos. Então você tem que analisar bem qual é o destino para esse carro, se é conforto, se é trabalho ou deslocamento, mexendo um pouco dos dois lados, para ir trabalhar e também para ter um conforto na vida. Claudinei, por que eu devo observar de perto a correlação dos fundos que eu tenho na minha carteira? Bom, justamente para evitar ter uma sobreposição de estratégia dos fundos. Justamente que se tiver 2 fundos com correlação próxima de um, a tendência de seguir o mesmo caminho é a mesma. Por exemplo, se um fundo subir, o outro sobe. Se um fundo cair, o outro cai. Então a tendência é a mesma. Pode acontecer de um subir e o outro cair? Pode acontecer. Mas como a estratégia é bem próxima, a chance de seguir o mesmo caminho é a mesma. Então você deve diversificar a carteira, você deve ter correlação negativa ou próxima de zero, justamente para proteger a carteira, para diversificar. Que se uma subir, outra cai, se uma cair, outra sobe, justamente para diversificar. Em alguns momentos os dois podem cair, os dois podem subir. Mas a ideia é justamente diversificar, proteger a carteira, balancear a carteira. Claudinei, qual é o melhor jeito de ofertar um COI para o cliente? Bom, não existe um jeito melhor de ofertar um COI para o cliente. O importante é ele saber, e você também saber, que faz sentido estar na carteira dele. Você mostrando para ele que há necessidade de ter esse COI na carteira dele, para algum ponto específico, com certeza fica mais fácil. Por exemplo, existem muitos COIs que são bons, eu já falei por aqui. Tem COI de índice S&P, tem COI de inflação, que vale a pena. Então, se você apresentar de maneira transparente para o cliente e mostrar a real necessidade, ele com certeza vai topar. Mas não tem um jeito certo de ofertar. Tem gente que tem um jeitinho de falar, mas se você colocar na ponta do lápis e for transparente com o cliente, é muito mais fácil do que você inventar um jeito. Claudinei, qual é o melhor investimento para 2024? Bom, aqui vai parecer mais clichê, né? O ideal é sempre em relação ao perfil do cliente, em relação ao risco. Mas assim, você tem que observar que no Brasil, até o passado é incerto. Tudo no Brasil é muito complexo. A única coisa que a gente sabe que vai ter no Brasil é inflação e imposto. Como você protege a sua carteira? Inflação é um dos principais pontos. Então tenha título IPCA+. Hoje a gente está com títulos pagando muito bem no IPCA+, no IPCA mais uma pré no caso, né? Tem títulos pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6,5. Então observa de perto títulos de IPCA para proteger a sua carteira. É muito importante. Lógico, não tenha só isso, diversifique a carteira. Mas um ponto legal para você botar na sua carteira são títulos IPCA+. Claudinei, por que a gente não tornou o dólar sua moeda principal ainda? Bom, não é tão simples como parece. Há diversos motivos. Além dos políticos, tem outros motivos. Mas um principal é que quando você adota o dólar como sua moeda, você acaba perdendo ali o poder do seu país. Você acaba perdendo o poder de decisão econômica do seu país. Justamente porque quem fabrica aquela moeda, quem é dono daquela moeda, não é você, e sim os Estados Unidos, ou qualquer outra moeda que seja. Então, se você precisar tomar alguma decisão econômica, você não vai conseguir ter essa liberdade tão grande. Exemplo, na pandemia, foi preciso imprimir muito dinheiro, preciso imprimir moeda. Se você tivesse o dólar como sua moeda, você não teria essa alçada toda, você estaria muito preso economicamente. Então não é tão fácil como parece, é um dos principais motivos, mas há outros.
Claudinei, você acha que o dólar está ameaçado pela China? Bom, eu acho que não. Justamente que é muito difícil de apostar contra os Estados Unidos. Eles passaram por diversas crises, por exemplo, a crise de 29, 2 guerras mundiais, a crise de 2008, e agora na pandemia, eles estão menos pior do que imaginávamos. A gente esperava uma recessão absurda nos Estados Unidos e não veio do jeito que a gente esperava. E, por exemplo, a China, a gente esperava também uma retomada absurda ali da economia, uma retomada muito grande, números excelentes, e não está vindo assim. Pode ser que a hegemonia dos Estados Unidos acabe um dia? Pode ser. Pode ser que seja pela China? Também pode ser. Ou pode ser até a Índia, ou até mesmo se o dólar não for a moeda mundial, pode ser a criptomoeda também. Tudo pode acontecer, mas no momento eu acho que não. Claudinei, por que eu devo começar a investir desde cedo? Bom, a regra é clara. Quanto antes você começar a investir, mais rápido você consegue acumular um patrimônio legal. Ou seja, se você começar a investir antes, você vai proteger o seu futuro de maneira mais rápida, porque lá na frente você não quer depender de auxílio do governo, não é mesmo? Então prepara o seu futuro, pensa nele e junta um dinheiro por mês, nem que seja um pouco, para lá no futuro você não depender de governo, não depender de ninguém. O ideal é você juntar patrimônio para se proteger. Claudinei, qual que é a diferença entre o PGBL e o VGBL? Bom, para quem não sabe, PGBL e VGBL são modelos de previdência. Um é o plano gerador de benefício livre e o outro é o vida gerador de benefício livre. Então a diferença entre eles é que o PGBL ele é utilizado para dedução fiscal, para parte tributária, onde a pessoa pode deduzir até 12% da renda anual tributável, enquanto o VGBL não tem esse benefício. Em compensação, o VGBL é o imposto de renda somente sobre a rentabilidade. Já o PGBL é sobre o valor total. Com isso, a longo prazo, médio e longo prazo, fica muito mais viável o investimento em VGBL. Assim você consegue ver os juros compostos. Qual é o principal papel dos bancos no sistema financeiro nacional? Bom, o principal papel nada mais é do que a intermediação entre os clientes. Por exemplo, entre o cliente que tem um dinheiro para aplicar e o cliente que quer realizar algum sonho e quer emprestar o dinheiro. E eles não se conhecem, logicamente. Tem um banco ali como contraparte, tem um banco no meio do caminho. Ele intermedia as operações. A pessoa vai lá, tem 10 mil reais, ele não quer deixar em casa, ele quer deixar aplicado. Ele vai lá no banco, deposita e deixa no CDB. Aí a pessoa que quer financiar um apartamento, por exemplo, ela vai no banco, pega 100 mil reais e financia o apartamento. Aqui o banco paga um valor justamente como rentabilidade, que é menor, logicamente, do que os juros que ele cobra aqui para a pessoa que está pegando o dinheiro. E com isso, o banco consegue fazer com que a economia do Brasil se desenvolva e cresça. Qual é melhor, um pós-fixado, um pré-fixado ou um IPCA+? Bom, não existe o melhor, e sim o mais adequado para aquele momento. Por exemplo, quando a curva de juros está fechando, o pré-fixado é maravilhoso, porque você consegue ganhar na marcação a mercado lá na frente, com ágil, e também consegue pegar uma taxa boa para segurar até o vencimento. O pós-fixado ele é bom para quando a taxa de juros está alta, que você consegue pegar ativos até mesmo com liquidez diária, por exemplo, um CDB 100% do CDI, e o IPCA+, vale muito a pena para você proteger a médio e longo prazo, justamente porque tem uma marcação a mercado muito forte, ele oscila mais, e ele é ideal justamente para proteger da inflação, porque você consegue pegar o IPCA mais 6,43, por exemplo, hoje, IPCA mais 7, mais 7,5, que é muito bom, que você protege da inflação no longo prazo e ainda ganha um ganho real muito bom em cima disso. Então vale muito a pena. Claudinei, o que eu devo analisar no fundo imobiliário para saber se ele é bom? Bom, você tem que analisar vários pontos, mas tem 3 pontos super importantes que eu considero. O primeiro é qual é o ativo que tem nele e onde está localizado. Por quê? Digamos que seja um galpão logístico no meio do nada e uma varejista usa como centro de distribuição. Para ela é maravilhoso, mas imagina que ela fecha as portas e desocupa esse galpão logístico. Aí você vai ter o quê? Um imóvel vago. Você pode conseguir um inquilino novo? Rápido, devagar, não conseguir? Você não sabe. Você pode acontecer ou não pode. Mas de qualquer forma, se não tiver um inquilino novo, vai gerar uma vacância. O imóvel vai ficar vago. E a vacância é o segundo ponto que eu ia trazer para vocês. Quanto mais imóveis vagos, menos aluguel para o fundo, menos aluguel para você. E o terceiro ponto é o histórico de pagamentos. Justamente para você observar de perto esses aluguéis. Os percentuais que foram pagos, se os inquilinos pagaram direito, se teve ali uma dívida dos inquilinos, se teve vacância ali no período no meio do caminho. Então você tem que analisar esses 3 pontos. Claudinei, você acha que vale a pena investir na Argentina? Você investiria? Não, não investiria e não vale a pena. Não recomendo investir na Argentina, não só por causa do câmbio, principalmente por causa do câmbio, mas não só por causa disso. Porque foram tomadas também algumas atitudes no meio da pandemia, antes da pandemia também, mas principalmente na pandemia,
que fizeram muito mal para a economia, tanto a curto, a médio e quem sabe até sentir a longo prazo esses efeitos que foram causados. Por exemplo, congelamento de preço de carne, congelamento do preço de arroz, congelamento de alguns produtos, além desses, em supermercados, congelamento de preço de combustíveis e também, em um momento da pandemia, eles proibiram exportações, ou seja, prejudicou nesse ponto também a economia. Então não vale a pena. E outra é se você mandar o dinheiro para a Argentina investir, mesmo pegando a taxa boa, quando você converter o câmbio de volta para dólar, você vai acabar devolvendo a rentabilidade e quem sabe até parte do capital aplicado. Claudinei, qual é melhor, Bitcoin ou ouro? Isso é uma pergunta muito boa, né? Justamente porque o Bitcoin é até considerado por algumas pessoas o ouro digital, e outras pessoas que não gostam do Bitcoin. O que você tem que saber? O histórico do ouro é muito maior, o histórico que a gente tem do ouro é muito maior. Já o Bitcoin ele tem mais volatilidade, então aparecem mais oportunidades para você entrar. O que você tem que observar? Qual faz sentido para sua carteira? Não existe o melhor ou pior. Você tem que ver qual faz mais sentido. Você vai querer volatilidade com chance maior de retorno, ou você vai querer proteger mais a carteira, ou vai querer os dois. Claudinei, qual que é a diferença de um consórcio para um financiamento? Bom, um consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, seja imóvel ou seja carro. Nesse grupo de pessoas, cada um vai ter uma cota, um valor da cota ali, e vai pagar mensalmente um valor. E você tem uma taxa de administração e uma taxa de fundo de reserva. No consórcio também você pode ser contemplado dando lance ou por sorteio. Já no financiamento imobiliário, quando você faz o financiamento do imóvel, você consegue ter o bem, entre aspas, na hora. Justamente porque você não precisa de lance, não precisa esperar ser sorteado, você já tem a análise de crédito ali, você tem a análise do imóvel ou do carro, então o banco libera o valor e você consegue ter acesso ao bem mais rápido. Uma vantagem do financiamento, que você consegue ir pagando e antecipando as parcelas e abatendo os juros. Então vale a pena antecipar e quitar antes. Já o consórcio não, como ele não tem juros, é só taxa de administração, não vai ter desconto nenhum para você antecipar. A diversificação de ativos e para que ela serve? Bom, diversificação de ativos nada mais é do que aquela famosa frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, diversificar ao máximo é colocar em ativos diferentes, em classes de ativos diferentes. Por exemplo, você colocar em ações, multimercado, inflação e pós-fixado, tá? Ou, por exemplo, você pegar em ações mesmo, só pega ações ali na carteira e colocar em banco, minério, petróleo, aviação, varejo. Essa é a diversificação, é você tentar diminuir os riscos. A ideia é exatamente essa, diminuir o risco. Não consegue ter um risco zero, até porque não existe investimento com risco zero. Todo investimento está exposto ao risco sistemático, mas a ideia é diminuir ao máximo o risco da carteira, para ela balancear a carteira e segurar quando o outro cai. Claudinei, posso deixar minha reserva de emergência em fundos imobiliários? Não, não pode. Por mais que o fundo imobiliário tenha rendimentos mensais isentos de imposto de renda, você não pode deixar em fundos imobiliários. Porque fundo imobiliário ele é muito volátil, querendo ou não, é menos volátil que ações, mas ele é volátil, ele não tem aquela liquidez ideal para uma reserva de emergência. Por exemplo, se você precisar do dia para a noite, talvez você não consiga vender a um preço justo e talvez você tenha que vender até menos do valor que você pagou. Então não vale a pena, na verdade não pode mesmo, porque é para emergência. Você tem que deixar ou no Tesouro Selic ou no CDB de grande banco com liquidez diária ou em algum fundo de renda fixa. Claudinei, é necessário assistir os fechamentos de mercado e quais são os que você assiste? Sim, é super necessário você assistir os fechamentos de mercado, por mais que você assista os morning calls. Porque com eles você vai conseguir acompanhar o mercado que aconteceu no dia, o fechamento do mercado nacional e internacional. Então é de suma importância você também assistir o fechamento de mercado. O que eu acompanho é o do Bruno Paulinelli e também acompanho do Suno Notícias.